A Constituição Federal é muito clara, né? O homem e as mulheres são iguais perante a lei. A violência contra a mulher, no geral, ela é naturalizada, ela é banalizada e ela passa por uma questão que é um desequilíbrio de poder. A Constituição Federal é muito clara, né? O homem e as mulheres são iguais perante a lei. Obviamente, nós temos direitos e deveres recíprocos e igualitários. Mas, infelizmente, hoje o que nós percebemos é uma quebra de direitos em determinadas áreas. Daí a criação de leis específicas para ter uma proteção para a mulher e para demonstrar o seu próprio direito. Quando eu engravidei, eu tinha um contrato como professora visitante lá na Faculdade de Medicina. Lá eu dava aula de parasitologia e também ficava no laboratório fazendo pesquisa e orientando alunos. No laboratório eu mexia com produtos químicos teratogênicos, né, que podiam causar alguma malformação, afetos, cancerígenos e também bactérias e parasitas. Tanto o meu obstetra como minha ginecologista, eles orientaram para que eu não ficasse mais no laboratório. Nas 12 primeiras semanas eu teria que ficar afastada do laboratório. Em um primeiro momento, a minha chefe aceitou, só que com 10 semanas de gravidez, ela me obrigou a voltar a fazer pesquisa. Infelizmente, eu não aceitei e eu dei o atestado médico de 2 semanas, esperando apenas 2 semanas para completar, né, a 12ª semana. Quando eu voltei, eu continuei trabalhando normalmente e no final, quando foi pedido para eu renovar o contrato, pediram para eu já deixar tudo preparado, fazer os relatórios, o plano de trabalho para o próximo ano, só que no momento deles assinarem, eles me avisaram, né, que não seria possível, que eles não iam assinar porque eu estava grávida. Pesquisa divulgada pelo IBGE, comparando dados entre 1995 e 2015, mostra que mais de 90% das mulheres declararam realizar também atividades domésticas. Com relação a atividades remuneradas, em 2016 elas receberam, em média, R$ 1.836 por mês, o equivalente a 22,9% menos do que os homens. A média mensal de todos os trabalhos no ano foi de R$ 2.149, sendo que os homens preencheram 57,5% dos postos de trabalho. A 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu, por unanimidade, que uma ex-servidora contratada a título precário, sem estabilidade, pelo Estado de Minas Gerais, deveria receber indenização correspondente às vantagens financeiras do cargo, da data da impetração do mandado de segurança até o 5º mês após o parto, por ter sido dispensada do emprego durante a licença maternidade. O relator do caso, o ministro Rogério Schetti Cruz, destacou que está consolidado no tribunal o entendimento de que as servidoras públicas, incluídas as contratadas a título precário, independentemente do regime jurídico de trabalho, possuem direito à licença maternidade e à estabilidade provisória. No momento que ela é mãe, ela precisa, naquele período, ter os seus direitos preservados. Então, os seus direitos preservados, exatamente o direito à licença maternidade, o direito, de fato, de manutenção do seu trabalho, de ter aquele momento de cuidar do filho, de ter o filho e depois retomar a sua vida e que a empresa aceite, nas mesmas condições que ela saiu antes. Existe falta de compreensão, existe preconceito, todo mundo olha um pouco atravessado e ainda imagina que a licença maternidade seja férias, né? Você vai tirar 4 meses de férias. Eu acredito que uma grande ajuda para a mulher nesse momento seria também a ampliação da licença paternidade, né? Porque a mulher ela precisa, entre outras coisas, da sua rede social de apoio nesse momento de nascimento de um filho, que é um momento extremamente difícil. A gente já tem aqui no Brasil algumas empresas já conseguem, já dão uma licença de 20 dias, né? Mas isso é muito recente. Gestar, parir, é muito diferente de maternar, de se tornar mãe. Então, é todo um processo que depende dessa intimidade que a gente vai construindo com o filho. E isso precisa de tempo, de dedicação. Não só dela, mas também do pai. Essa questão de nós olharmos a licença maternidade não como direito da mulher, mas como direito da criança, como uma função social e que ela tem para a sociedade. Acho que a sociedade deve a essa mulher que quer ser mãe.
o mercado de trabalho demonstra ainda algumas desigualdades. E essa desigualdade ela é muito mais salarial. E às vezes, infelizmente, algumas empresas enxergam a mulher como aquela que tem muito mais trabalho do que o homem, ou seja, aquela que realmente vai ser mãe, aquela que tem mais trabalho em casa, aquela que tem mais afazeres. E aí existe uma falsa impressão de que contratar um homem é muito mais seguro do que contratar uma mulher em razão dos seus outros afazeres que comportam a própria mulher, se fizermos uma análise um pouco dessa geração do passado. Os principais direitos da empregada gestante são garantia de emprego a contar da confirmação da gravidez até 5 meses após o parto, licença maternidade de 120 dias sem prejuízo no salário, dispensa do horário de trabalho pelo tempo necessário para a realização de no mínimo 6 consultas médicas e demais exames complementares. Além disso, é assegurada a transferência de função quando a atividade prestada for prejudicial à gestação. Mães adotivas também possuem direito à licença maternidade. A diferença é gritante. E você não pode falar que tem um problema de capacidades ou capacitação, porque hoje em dia as mulheres se formam mais, estão mais na educação superior, têm mais graduadas universitárias. E a gente tem visto nas estatísticas que para o mesmo posto as mulheres têm melhor formação. Então tem uma coisa dentro da sociedade, do setor privado, que tem que ver com que você não valoriza o trabalho da mesma maneira entre homens e mulheres. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação, que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza 2 publicações diferentes, com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal: o Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação, ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses, um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acórdãos e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito, ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Me desloquei para o hospital, realmente já eram em torno de 3 a 4 horas da tarde. Quando eu fui atendida, o médico constatou que eu já tinha 5 centímetros de dilatação e acabei sendo internada e foi meia-noite que resolveram induzir o parto. Não me pediram autorização para fazer essa indução, só disseram que iam me colocar no soro. Aí a bolsa rompeu, eu entrei no trabalho de parto, né? E aí a bebê travou. Quem conduziu o parto foi a residente e quando a médica que estava acompanhando a residente viu que ela tinha travado, ela veio para meu lado direito e começou a forçar acima do meu estômago com o braço e mandava fazer força, sempre fazendo força. A princípio até, depois quando eu fui ler, eu vi que essa manobra é chamada de Christelé, que realmente é uma manobra que é proibida. Violência obstétrica é um conceito relativamente recente, né, no universo jurídico, e ela se caracteriza pela apropriação do corpo da mulher através de
não respeito à sua autonomia e seu direito de escolha. Então, são uma série de procedimentos ou de atitudes ou de ações que são perpetradas por profissionais de saúde contra a mulher em estado gestante, ou durante o trabalho de parto, ou no pós-parto, e que caracterizam justamente por essa apropriação, por esse desrespeito à condição da mulher. A minha mãe tinha me informado que a bebê, eles sempre deixam a mãe sentir a bebê na primeira coisa para depois levar para limpar. E aí foi quando eu vi que tinha alguma coisa errada, que eles levaram ela lá para dentro, e eu pedi que meu esposo fosse atrás dela para ver o que tinha ocorrido. Aí ele foi, depois de uns 5 minutos ele voltou, perguntou se eu estava escutando um choro lá longe, eu disse que eu estava escutando. Ele falou que estava tudo bem, mas só que só tinha um problema, que a bebê não mexia o braço. Aí eu perguntei se ela tinha alguma deficiência, né? Aí ele disse que tinha sido da hora do parto. A violência contra a mulher, no geral, ela é naturalizada, ela é banalizada, e ela passa por uma questão que é um desequilíbrio de poder. Então, na violência obstétrica não é diferente. O que você tem? Geralmente uma mulher que a medicina disse que ela não conhece o próprio corpo, que ela não entende nada de fisiologia e que esse saber, ele é privativo e ele é característico, né, da classe médica. A terceira turma do STJ condenou um hospital a indenizar uma mulher pela má prestação dos serviços durante o parto da filha. De acordo com o processo, ao ser internada, a paciente passou por uma cesariana tardia, que ocasionou várias sequelas permanentes na criança, como paralisia cerebral. A relatora do recurso, ministra Nancy Andrighi, sublinhou que haveria fundamento adicional à responsabilização do hospital, uma vez que também teria sido reconhecida pela corte local a conduta inadequada dos profissionais envolvidos no procedimento. Quando o movimento de mulheres feministas começou a falar da violência, na imagem de todo mundo vinha a violência física. Não? A gente depois começou a identificar a violência psicológica, a violência sexual, e o tema da violência obstétrica ficava como um tema de qualidade do atendimento médico. O que as mulheres têm trazido agora é que isto é um tipo de violência que acontece muito frequentemente nos momentos em que as mulheres estão na parte da reprodução, do parto, da cesariana, do aborto, etc. E que é mais que uma falta de qualidade da atenção. É um preconceito, é sexismo, é racismo que se manifesta na forma em que as mulheres são tratadas nesses momentos. Cerca de 68% dos casos de violência obstétrica são perpetrados contra mulheres negras. Existe um senso comum, né, um mito no meio da saúde de que a mulher negra é menos sensível à dor. Então, acaba que a mulher negra ela é menos servida, né, de medicamentos, por exemplo, de redução da dor. Muitas vezes ela é submetida a procedimentos sem uso de anestesia. A Organização Mundial da Saúde lançou uma declaração defendendo a prevenção e eliminação de abusos, desrespeitos e maus-tratos durante o parto. Segundo o documento, os relatos incluem violência física, humilhação e abusos verbais, procedimentos médicos não consentidos, falta de confidencialidade, recusa em administrar analgésicos, violações graves da privacidade, recusa de internação nas instituições de saúde, cuidado negligente durante o parto, levando a complicações evitáveis e situações ameaçadoras da vida e detenção de mulheres e recém-nascidos nas instituições após o parto por incapacidade de pagamento. Um outro tipo de violência que hoje é um dos maiores problemas de saúde pública no Brasil, que é a epidemia de cesarianas. Todos esses processos, todos esses protocolos que são utilizados e que geram um parto normal, violento, faz com que as mulheres passem a ter medo. Hoje existe um inconsciente coletivo, um senso comum de que o parto normal ele é dolorido, é violento. Dados divulgados pelo Ministério da Saúde revelam que o número de cesarianas na rede pública e privada caiu 1,5 ponto percentual em 2015. Dos 3 milhões de partos feitos no Brasil no período, 55,5% foram cesáreas e 44,5% partos normais.
A mulher chega e diz, não, eu quero ter um parto normal, não sei o que, não, tá bom, você vai ter. Aí quando chega na hora, olha, mas eu acho que isso tá assim, tá, vai induzindo a pessoa a uma cesárea. Eu tenho pacientes que passaram por isso, o parto já aconteceu há 1 ano e meio e elas não conseguem fechar essa história. Elas não se convencem, elas foram se dando conta de que elas foram enganadas. Isso faz parte da preparação, ela saber identificar, porque esse é um problema também do conceito. A mulher nem sabe que ela está sofrendo uma violência ou não. O que é importante na violência obstétrica? É a mulher. O nosso trabalho, né, o que a gente busca? Para que as mulheres cada vez mais entendam, tenham informações e conheçam, né, o seu próprio corpo, o processo fisiológico, o processo de nascimento, como acontece, e cada vez mais possam, usando esse conhecimento, poder discutir com os médicos, né, e chegar a um melhor termo de como vivenciar e experimentar esse processo. Chegou ao STJ o caso de uma mulher submetida à cesariana num hospital conveniado a plano de saúde em Belo Horizonte. Por negligência médica, foi deixada uma compressa de gás no corpo dela. O material apodreceu e foi retirado juntamente com parte do intestino perfurado. A terceira turma do STJ, por unanimidade, manteve a decisão que condenou a operadora do plano de saúde e o médico a indenizar a vítima em 200 salários mínimos por dano moral, 140 salários por danos físicos e igual valor pelo período de incapacidade temporária, mais juros e correção monetária. Ainda temos muita coisa para avançar no Brasil. Violência obstétrica é uma delas, né? Começar a reconhecer. Hoje, por exemplo, nós não temos ainda nenhum acórdão nos tribunais superiores, por exemplo, que reconheçam a existência da violência obstétrica. Então, a gente ainda tem um caminho no judiciário a percorrer para que isso seja reconhecido como uma violência, isso seja reconhecido como uma violação de direito das mulheres e que seja garantido, ou pelo menos reconhecido esse direito a esse respeito, a um parto respeitoso para as mulheres, né? Não é uma lembrança boa, uma coisa que eu gosto de lembrar, que ocorreu, porque deixou sequelas na minha filha, principalmente, e também deixou em mim, né, que sou a mãe. Eu sonhava em ter mais filhos, hoje eu já não quero ter mais filhos, porque eu tenho medo de passar tudo novamente. Eu tive depressão pós-parto, síndrome do pânico, e fora que eu tenho que cuidar de todo o tratamento dela, nos virar como a família pode, para poder tentar o melhor para ela, né. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do Tribunal. Já no índice remissivo dos recursos repetitivos estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em pesquisa livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por pesquisa livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Era uma gestação gemelar, então a alegria de quem estava tentando e conseguir uma gemelar foi muito grande. Tão grande quanto a frustração que veio logo em seguida, mais ou menos com 6, 7 semanas, aparecia uma deformidade em um dos sacos gestacionais. Ele não apresentava um desenvolvimento normal, ele apresentava deformações e as vesículas que são indicativas da mole datiforme
ao passo que o outro embrião estava perfeito, era uma menina, estava se desenvolvendo bem. Então, entramos numa situação em que, embora o embrião fosse saudável, estivesse dentro dos parâmetros de desenvolvimento, o útero estava se tornando um ambiente inóspito, muito inóspito. E isso a gente começou a lutar contra esse diagnóstico e com relação também ao prognóstico que era péssimo. E fomos a diversos especialistas, inclusive fora de Brasília, na tentativa de conduzir a gestação até o final. O único tratamento para essa doença, apesar de toda a pesquisa que a gente fez, era justamente a retirada da doença por completo do útero, por meio de aspiração ou de curetagem. Então não havia a possibilidade de tentar fazer uma cirurgia que fosse durante a gestação, que retirasse as vesículas e permanecesse com o feto, com o embrião. Os médicos disseram que realmente a situação trazia risco de morte. E isso é uma das hipóteses de abertura, né, com relação ao Código Penal, né, que é o que a gente chama de aborto necessário. Até o momento, a legislação penal brasileira autoriza a prática do aborto em casos de estupro e nos casos em que não há outro meio para salvar a vida da mãe. A matéria está disciplinada pelos artigos 124 a 128 do Código Penal. O Supremo Tribunal Federal também autorizou o aborto de fetos anencéfalos, com má formação no cérebro e córtex, o que leva à morte do bebê logo após o parto. Chegam bastante angustiadas, né, desesperadas, na maioria das vezes, e também muito ambivalentes, né? Não tem ser. Elas falam, eu não posso manter essa gestação, mas tem vários conflitos internos, religiosos, familiares, morais, né, para até chegar à interrupção. Em decisão unânime, a terceira turma do STJ condenou um padre do interior de Goiás a pagar indenização por danos morais por haver impedido a interrupção de gestação autorizada pela Justiça. O feto foi diagnosticado com síndrome rara, que causa um conjunto de malformações que inviabilizam a vida fora do útero. No voto, a ministra relatora Nancy Andrighi classificou como aterrorizante a sequência de eventos sofridos pelo casal. Em outra decisão, uma mulher grávida, de criança também portadora de doença rara, que colocava em risco a vida da mãe e do filho, conseguiu autorização para interromper a gestação. O direito foi garantido pelo presidente do STJ na época, ministro Rafael de Barros Monteiro Filho. Ao apreciar o pedido, o ministro reconheceu ser plausível o pedido e o perigo da demora, justificando a concessão da liminar. O Poder Judiciário tem respondido muito bem a essas causas pontuais, desde que a mulher denuncie de forma tempestiva e adequada e reconhece o que é permitido fazer, de fato, essa questão do aborto nessas situações delicadas que fogem de toda e qualquer normalidade. Foi muito difícil, mas eu tive a sorte nesse caso. Eu sei que muitas mulheres não têm, né, que procuram o judiciário, mas eu tive a sorte nesse caso de ter havido uma intervenção muito rápida do Ministério Público. Então, em 2 dias eu tive, menos de 2 dias eu acho, eu já estava com autorização em mãos, né? Então, isso me deu um grande alívio. Eu já estava numa recidiva de uma doença que tem um comportamento similar ao câncer, cujo tratamento, inclusive, pode ser quimioterápico e tem todas as complicações de espalhar, né, de progredir para cérebro, pulmão, enfim. Eu tenho certeza absoluta que seria um quadro irreversível se eu tivesse que esperar por uma decisão que fosse tardia. Eu teria certamente morrido. O programa Serviços de Aborto Legal no Brasil realizou pesquisa mostrando que 5.075 mulheres procuraram atendimento e, desse total, mais de 2.000 realizaram a interrupção da gravidez. O principal motivo para o aborto legal foi o estupro. A interrupção foi entre 9 e 14 semanas. A antecipação do parto por anencefalia foi responsável pela maioria dos casos de interrupção acima de 20 semanas. Eu acho que a gente até poderia fazer mais interrupções se esse processo todo não tivesse tantas peregrinações. Eu lamento muito, principalmente as que chegam depois do prazo, depois das 20 semanas. Nós recebemos uma paciente do Rio de Janeiro, que ela foi com 12 semanas e eles falaram que não faziam acima de 12 semanas. Isso é contra a norma técnica.
Conclusão, aí ela foi para um lado, foi para o outro, aí quando chegou na gente já tinha 23 semanas. Você tem 3 opções quando chega aqui. Fazer a interrupção se você atender a todos os critérios, manter a gestação e entregar essa criança para adoção, e a gente também faz todo o encaminhamento, ou manter essa gestação e criar esse filho, e também é feito todo um trabalho. A questão do aborto, ela é uma questão que envolve outras questões correlatas, vamos assim dizer. Você tem um lado social, você tem um lado cultural e, sobretudo, o lado religioso, né? Então, daí, muitas vezes, visto de forma preconceituosa, né? Mas eu vejo que o aborto quem tem que decidir é a própria mãe. Ou seja, só ela sabe como foi gerado aquele filho. Um filho gerado sob violência doméstica, um filho gerado resultado de um estupro, isso não há que se discutir. É raríssimo, por exemplo, chegar pra gente uma vítima que engravidou, que tenha buscado ajuda antes, né, que tenha procurado um serviço médico de emergência ou até mesmo uma delegacia. Não, depois do estupro, a primeira coisa que elas fazem é correr para casa, tomar banho, jogar fora as roupas, queimar tudo. Então, o que elas fazem? Elas destroem os vestígios, as provas. Depois disso, elas tentam esquecer, elas não falam para as pessoas, tentam levar a vida o mais próximo do normal possível, tá? E só vão lembrar novamente na hora do diagnóstico da gravidez. Essa mulher tem todo o direito de chegar no serviço público e ter um atendimento de qualidade, que ela venha a ser atendida com dignidade. Então, acho que temos isso, mas nós, enquanto poder público, temos que garantir o que está na lei. Ela precisa de uma equipe que saiba acolher, que não vá julgar, né, a roupa que ela estava, a hora que ela... O que você estava fazendo à noite sozinha? Gente, não tem cara. Eu já recebi paciente que foi estuprada com a Bíblia na mão. Literalmente, saindo de um culto. Mulheres casadas, de classe social mais alta, mulheres que estavam chegando em casa são abordadas na hora de entrar em casa. Nós temos, infelizmente, hoje um número altíssimo de assédio sexual. O próprio Ministério da Saúde que divulgou em 2016 que a cada 11 minutos nós temos uma mulher ainda estuprada no Brasil. Quando a gente pega vários outros marcadores de violência contra a mulher, a gente percebe que tem um componente racial muito grande. Quando a gente vê feminicídio, que no último mapa da violência contra mulheres brancas, o índice de feminicídio caiu, contra mulheres negras o índice de feminicídio aumentou. A mulher é uma só, independentemente de cor, de classe social e da atuação que se faça. O respeito tem que ser para todas. Né? Ou seja, temos que lutar para essa igualdade de gênero na sua plenitude. A gente tem muito ainda que avançar, que crescer e evoluir com relação à garantia de direitos das mulheres, porque, infelizmente, apesar de já termos avançados em legislação, apesar de já termos avançados em algumas políticas, isso não chega na ponta, né? As mulheres ainda são tratadas em muitos lugares, em muitos serviços públicos, como cidadãs de segunda categoria. O discurso ou a narrativa das mulheres, né? A fala das mulheres ainda é desacreditada em muitos serviços públicos. E isso não muda se a gente não tiver, de fato, um compromisso do Estado com o empoderamento de meninas, né, com a informação, com acesso à informação para todas as mulheres e com uma educação que, de fato, promova a igualdade entre gêneros. A realidade ela é dura, não é uma realidade apenas daquelas que têm informações. Nós sabemos que ainda falta muito crescer, sobretudo para as classes mais baixas. Então, a participação da mulher em toda e qualquer área ela é imprescindível. Então, a mulher tem que ter essa conscientização e essa vontade de participar para que possa ajudar um todo. O que nós queremos? É realmente que essa mulher entenda o seu papel na sociedade, que ela não aceite isso, mas que esse homem também entenda a importância dessa mulher. Então, e esse rompimento dessa questão cultural é que depende de todos nós.